Vegeta foi um cara que nasceu pertencendo a uma raça extraterrestre que só pensava em batalhas e, para piorar, ele herdou o nome Vegeta, ou seja, ele pertencia à realeza, destinado desde o seu nascimento a comandar todo o planeta. Antes da destruição do planeta Vegeta, o príncipe foi treinado e instruído a ser impetuoso, um cara que não perdoava ninguém. Afinal, a lenda de um Super Saiyajin que ele só seria alcançado se fosse frio e sem piedade era algo que possivelmente era de senso comum entre a raça Saiyajin. Inclusive, quando o Freeza perfura o coração do Vegeta e o Goku sente a empatia por ele, o Vegeta se irrita, ele fala que o Goku precisava ser frio e não demonstrar piedade alguma. O Vegeta tinha vivido destruindo planetas, ele extinguiu raças em busca de poder, em busca de um dia se tornar o lendário Super Saiyajin. E quando ele descobre que Goku havia se tornado o Super Saiyajin primeiro que ele, mesmo sem ter aquele comportamento natural dos Saiyajins, o seu mundo desabava, porque sua verdade é que aquele comportamento levaria a esse destino. A vida de Vegeta tinha sido em torno daquela certeza, como que um Saiyajin que caminhava no oposto da verdade de Vegeta havia chegado no seu objetivo de vida sem fazer o que ele julgava certo. Após Freeza ser derrotado por Trunks, outro Super Saiyajin bondoso, Vegeta meio que entra numa missão de se provar. Ele queria provar que poderia ir além, queria provar que ele, que constantemente falava em ser o príncipe da raça, não seria superado por guerreiro algum bondoso de classe baixa. Porém, na saga dos androides, Vegeta sofre uma série de derrotas, não só físicas, mas derrotas emocionais, que afetaram o seu psicológico. Ao se tornar Super Saiyajin, ele tinha certeza que agora ele era o número 1, sua força era motivo do seu orgulho, e isso estava de volta, ou seja, a forma que ele tinha vivido não tinha sido à toa, ele finalmente iria se provar. Quando ele mostra sua forma Super Saiyajin, ele diz que finalmente chegou a volta do Príncipe Saiyajin, mais uma vez demonstrando que ele estava preso às suas raízes antigas. E após isso, vocês já sabem, Vegeta sofre derrotas para número 18, percebe que ele era inferior a todos os androides. Na Sala do Tempo tem aquela frase emblemática do Goku dizendo que ele era mais forte que o Vegeta e que ele poderia treinar mais na Sala do Tempo, que não iria fazer diferença. Na luta contra Cell, Goku se cravava novamente como superior a Vegeta. Durante todo o combate, Vegeta percebia que aquele era um nível que ele não estava. Até no momento do sacrifício de Goku, aquilo tinha sido uma derrota mental para o príncipe. No fim da batalha, Vegeta chegou até a prometer que nunca mais lutaria, pois Kakaroto já não estava mais lá. Vegeta não tinha seu contraponto, ele não tinha um Saiyajin diferente que estava sempre além dele para motivá-lo. Os Saiyajins, eles não existiam mais, então por que ele continuaria com isso? Não tinha mais sentido. Na saga Buu, Vegeta já era mais humano, ele se permitia ter mais sentimentos, porém, Goku anunciando sua volta para a Terra por um dia, aquilo reacendia a chama Saiyajin de Vegeta. Ele queria lutar e se provar contra Goku, porém a volta de Majin Buu não permitiria que eles se enfrentassem. Como solução, Vegeta se deixa controlar por Babidi, aquilo que para ele era um empurrão, que ele acreditava precisar. Só que durante a luta contra Goku, Vegeta percebe que por mais que ele quisesse voltar a ser um Saiyajin cruel, que não se importava com nada além da batalha, esse Vegeta do passado já não estava mais lá. Vegeta era o responsável pelo retorno de Majin Buu, então ele iria se propor a lidar com aquilo que ele tinha feito, só que Buu estava além dele, e num momento Vegeta percebe que não venceria o vilão e ele se despede de Trunks e pede para o seu filho cuidar da Bulma, sua esposa. Vegeta se sacrificaria a fim de tentar levar Buu. Suas palavras finais eram: adeus Bulma, adeus Trunks e também Kakaroto, as 3 pessoas mais importantes de sua vida, pessoas que valiam o seu sacrifício. Vários episódios depois, Vegeta é convocado para ajudar na luta contra Majin Buu, que acabava de absorver Gohan e companhia. E lá ele ainda apresentava sua personalidade orgulhosa, porém dessa vez mais humano, mais arrependido de suas ações. E contra Kid Buu, galera, o Vegeta observava a luta de Goku e o vilão, e ele dizia que a primeira vez que ele viu o Goku foi quando ele buscava conquistar por planetas, e na Terra ele havia encontrado Goku, que havia contestado a sua soberania. Desde aquele instante, ele diz ter vivido para superá-lo. Só que Vegeta não o alcançava nunca. Ele, um Saiyajin frio e calculista que matava sem dó, era superado por um Saiyajin generoso que gostava de lutar, e nisso ele o reconhece como mais forte. Em Dragon Ball Super vimos Vegeta muito mais humano, fazendo palhaçadas, lutando para proteger a Terra. Vegeta, que começou o Z como um vilão,
tentando destruir o planeta Terra. Agora em Dragon Ball Super lutava por ela, ele nutria sentimentos pelos habitantes. Não entendam errado, galera, o seu orgulho como Saiyajin ainda existia, ainda estava lá, só que agora sua esposa, filhos, amigos eram sua prioridade. Se lutar ao lado de Goku fosse preciso, Vegeta faria, e ele fez várias vezes. Agora, Vegeta demonstrava amor por Bulma e seus filhos, Trunks e Bra. Mesmo rabugento, era a forma que ele conseguia se expressar o seu amor. Vegeta não teve isso, galera, ninguém o amou. Ele foi criado na guerra, ensinado a matar e conquistar. Após a morte dos Saiyajins, ele era subordinado de Frieza, ou seja, o cara era um ditador que dominava planetas por todo o universo. Mas mesmo assim ele dá o seu máximo, demonstrando o amor do jeitão que ele consegue demonstrar. Nos últimos capítulos de Dragon Ball Super, Bills pergunta para Vegeta quantos planetas os Saiyajins destruíram. O Vegeta dizia não saber, afinal eles não sabiam viver de outra forma a não ser lutando. No momento, Bills diz a Vegeta que ele carregava muitos pecados dos Saiyajins, ele agia como se fosse seu pecado, sua responsabilidade. E na luta contra Granorá isso se confirma, o Vegeta abraçava a responsabilidade dos Saiyajins. Ele dizia que os próprios Saiyajins eram uma raça odiada por motivos óbvios e que se ele viesse a morrer, ele sequer reclamaria. Só que ele não poderia voltar a ser o homem desalmado que um dia ele já foi.